Por que é que as suas pernas não param de se mexer durante a noite? E como pode parar isto em 72 horas? Esse era eu. Durante mais de um ano tive este problema e não sabia como me livrar dele. Todas as noites, à mesma hora da meia-noite, queria dormir porque estava muito cansado e exausto, mas não conseguia dormir porque as minhas pernas estavam demasiado enérgicas, muito doridas e muito agitadas. Normalmente levantava-me e ia dar uma caminhada. Funcionava durante um minuto, mas depois voltava logo. Acabei por ter de correr pelo bairro à meia-noite para libertar a energia das pernas. Há duas coisas para ter a certeza de que está mesmo a passar por este problema. Primeiro, costumas sentir um acumular de energia no músculo da coxa? Em segundo lugar, isto acontece normalmente à meia da noite. Se tem estes sintomas, vai ficar muito satisfeito com o que lhe vou mostrar, porque em 3 dias já não vai ter este problema. A primeira coisa que precisa de saber é que este não é um problema das pernas. Mesmo que sinta nas pernas, o problema não vem daí. O verdadeiro problema está no seu cérebro. É algo que à noite causa problemas nas suas pernas. E quero explicar-lhe porque é que isto acontece, para que possa realmente perceber. Muitas pessoas são tratadas com um medicamento que afeta a dopamina, que é um neurotransmissor. A dopamina deveria garantir que as suas pernas permanecessem calmas durante a noite. O problema deste medicamento é que, quando tomado durante muito tempo, não só deixa de funcionar, como também cria ainda mais problemas. Um problema mais profundo relacionado com a dopamina é geralmente a deficiência de ferro. No entanto, as pessoas que tomam ferro não parecem livrar-se desta síndrome das pernas inquietas, e vou explicar-lhe porquê. A outra parte relacionada com o ferro que está em falta, porque o ferro faz parte de uma pilha nos nervos. Vou simplificar isto ao máximo. Tens estes pequenos nervos coordenados pelo cérebro que enviam impulsos para os músculos. No sistema nervoso existem estas pequenas mini-pilhas. Para criar uma pilha, precisas de ferro e cobre. Isto permite o fluxo elétrico e a transmissão destes sinais ao longo de uma distância, e é por isso que falamos de eletrões. Mas precisamos da quantidade certa de ferro e da quantidade certa de cobre, porque o ferro não funciona sem o cobre. A primeira camada deste problema é restabelecer o equilíbrio correto destes dois minerais para que a pilha funcione. E agora, outra pergunta que as pessoas costumam fazer. Por que é que este problema nas pernas acontece à meia da noite? Isto deve-se ao facto de a dopamina ter um ritmo circadiano e estar no seu nível mais baixo durante a noite, e se estiver um pouco em falta destes minerais, especialmente do cobre, e se os seus níveis de dopamina estiverem baixos à meia da noite, tudo se intensifica. Vai sentir sintomas de dopamina baixa. Isto é o impulso para se mexer. E se houver uma deficiência subclínica de dopamina, ou seja, uma ligeira deficiência, se não houver cobre suficiente ou até ferro suficiente, isto será ainda mais acentuado. No entanto, a maioria das pessoas tem ferro suficiente. O problema maior é a deficiência de cobre. Isto é a primeira camada, mas há ainda outra camada para isto, porque estamos a falar de todo o motor. Temos uma bateria, mas também temos um motor. No nosso corpo existe algo chamado mitocôndria. Isto envolve transformar os alimentos em energia e no corpo isso chama-se ATP. O ATP, ou energia, que alimenta os neurónios e faz funcionar esta bateria, depende de outro mineral, e isso é muito importante. É o magnésio. E se tiveres deficiência de magnésio, que é realmente um problema muito comum, isso pode ser outra razão para todo este mecanismo não funcionar. Outra coisa interessante sobre o magnésio é que ele controla o cálcio nos músculos. Precisas de magnésio suficiente para que os teus músculos possam relaxar. O magnésio expulsa o cálcio dos músculos, permitindo assim que relaxe. E se não houver magnésio suficiente, os músculos permanecem tensos e doloridos, e é por isso que a deficiência de magnésio pode causar câimbras nas primeiras horas da manhã. Isto também explica porque é que a deficiência de magnésio provoca tensão nos músculos trapézios. O magnésio também tem um grande impacto em acalmar o corpo. Ajuda especialmente a dormir à noite e mantém a hormona do stress, o cortisol, o mais baixo possível. E como podes ver, sem magnésio não é só o sono que é afetado, mas também os teus músculos e, em especial, a energia do sistema nervoso. Quando o teu ambiente está desregulado, tudo se torna difícil. Isto é como um aquário. Se sujares a água, os peixes ficam doentes. Podes dar-lhes a melhor comida. Podes tratar cada sintoma individualmente, mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com cerca de 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono e função intestinal. Cada um deles afeta como te sentes, mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros, e, se não o corrigires, tudo o resto fica bloqueado.
Preparei para ti um teste gratuito de 2 minutos que vai descobrir qual é esse sinal. Diz-te qual dos principais sinais está neste momento a travar o teu corpo. Clica no link na descrição, faz o teste e deixa de adivinhar. Há a primeira camada com ferro e cobre, a segunda camada com magnésio e depois a terceira camada 2. E a terceira camada está relacionada com a vela de ignição que faz arrancar todo o motor, e essa vela é a vitamina B1. A vitamina B1 é a chave para pôr este motor a funcionar. E se alguém tiver deficiência de B1, o que é muito comum, normalmente tem todo o tipo de problemas na parte periférica do corpo, especialmente nos pés. Podem sofrer de neuropatia periférica, ou seja, sentir dormência na planta dos pés ou das mãos, e outro fator realmente importante da B1 é a sua ligação à dopamina. Sem B1, não consegue produzir dopamina. Se não houver B1 suficiente, acumula-se mais ácido láctico nos músculos, o que pode causar queimbras e sensação de dor. E, na prática, sempre que encontrava alguém com deficiência de B1, normalmente era uma pessoa que sofria de tensão nervosa ou ansiedade, e quando tomavam B1 sentiam um alívio imediato. Ou seja, há este problema relacionado com a bateria, este problema relacionado com o motor, e depois há a B1, que é como a vela de ignição. Agora, isto é interessante, mas eu gosto sempre de procurar um problema mais profundo. Porque é que, em primeiro lugar, tem estas deficiências? Há algo que consome cobre, magnésio e B1, e isso é o consumo elevado de hidratos de carbono. Então, quando tive esta síndrome das pernas inquietas, o que é que eu consumia na altura? Todas as noites, para me ajudar a dormir, comia gelado Ben Jerry's. Depois desenvolvi a síndrome das pernas inquietas. Sim, no início ajudou-me a adormecer. Aquele coma de açúcar deixou-me KO, mas depois mantinha-me acordado por causa do desconforto nas pernas, porque os hidratos de carbono em excesso consomem B1, magnésio e cobre. Como é que podemos livrar-nos deste problema o mais rapidamente possível? Em primeiro lugar, tens de deixar de consumir hidratos de carbono, especialmente açúcar e, sobretudo, amido. E quando falo de amido, refiro-me a pão, massa, cereais. Tens de retirar isto da tua alimentação já hoje. Também recomendo o jejum intermitente. Deves começar a ver resultados logo no primeiro dia em que fizeres isto e no segundo dia vou sugerir que acrescentes um pouco de magnésio e B1. A razão pela qual recomendo o glicinato e não outras formas é porque o glicinato aumenta o GABA no cérebro e começa a acalmar as coisas. Podes apontar para 600 mg por dia. Isto pode parecer muito, mas na verdade não é. Se fizeres isto todos os dias durante uma semana, deves começar a ver grandes resultados muito rapidamente. Também recomendo que encontres uma vitamina B1 natural e tomes 50 mg por dia. Esta combinação vai ser muito poderosa para dar início ao processo, mas no terceiro dia queremos que o teu corpo receba um pouco de cobre. Um dos melhores alimentos ricos em cobre são os órgãos, especialmente o fígado. Se não gostares disso, não há problema. Também podes obter o BTE, acento circunflexo low, das ostras. Se não gostares de ostras, chocolate preto. Escolhe chocolate preto com pouco açúcar. Uma coisa que eu faço é usar algo chamado cacau. Isto é, pó de chocolate cru sem açúcar. De manhã adiciono uma pequena quantidade ao meu café e misturo antes de beber. O cacau não só é rico em magnésio, como também está cheio de cobre e outros minerais traço. Mas aqui estas coisas devem eliminar completamente aquela sensação de energia que tens durante 3 dias, 72 horas, e recomendo que faças isto durante algumas semanas. Depois podes ajustar isto mais tarde. Mas o que vais comer? Se voltares a consumir demasiados hidratos de carbono, adivinha o que acontece? Isso volta imediatamente. Agora experimenta isto e deixa um comentário em baixo a dizer o quanto te ajudou. Se quiseres mais detalhes sobre como fazer uma dieta baixa em hidratos de carbono juntamente com o jejum intermitente, coloquei esse vídeo mesmo aqui. Dá uma olhada.